Olá, meus queridos jovens. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a aula 9.2 para aquela revisão, para você fazer esses exercícios. Eu sou o professor Arimateia, em nome da equipe de Geografia. Eu tenho certeza de que vocês estão adorando as nossas aulas, principalmente quando nós estamos falando aqui no terceiro ano de população. Um ano super importante para vocês, que é o ano de mudanças. É o ano do qual você vai querer chegar a uma universidade. E nós estamos colaborando com isso. Portanto, vocês é a razão da nossa vitória. Nessa nossa revisão, nós iremos falar do crescimento da população brasileira no momento atual, analisando uma pirâmide etária e mostrando que os países desenvolvidos vêm predominantemente sendo dominados por pessoas idosas. Por quê? Vem diminuindo a taxa de fecundidade. Lembra do conceito de taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher, que vem diminuindo. E, consequentemente, diminui o número de jovens. Lá na parte mais alta da pirâmide, que é o que nós chamamos de topo, está aumentando o número de idosos. Isso fazendo com que esses países tenham elevadas despesas com a previdência social. É muito importante entender esse questionamento. No caso dos países com elevado crescimento demográfico, esses países têm uma grande quantidade de jovens e eles precisam investir no setor educacional, no esporte, no lazer, para formar uma boa qualificação de mão de obra. Observem que o país do terceiro, quer dizer, os países ricos, precisam investir na previdência social. Países muito pobres, como nós temos na África, vão ter que investir em educação, em qualificação do jovem. O Brasil passa por uma transição, como você pode observar aí nesses gráficos, dos anos 80 até chegar 2010. Mas hoje nós estamos em 2020. Portanto, nesses últimos 50 anos, o Brasil saiu de um país predominantemente de jovens para um país de adultos, aonde isso nós vamos ter uma grande quantidade de mão de obra para o trabalho, que é um bônus demográfico. Bônus. A longo prazo, nós estamos aumentando a quantidade de idosos. Se nós estamos aumentando a quantidade de idosos, tira o B agora. E agora fica ônus. Agora há pouco eu falei bônus, vantagem. Agora eu falei ônus, despesa. Tá? Isso no Brasil, que está aumentando o número de idosos, diminuindo o número de jovens, e a maior parte da população é adulta. Portanto, tem de gerar emprego. Tá? Aí nós temos o Brasil do ano 2020 com uma pirâmide etária que mostra bem essa mudança que vem ocorrendo nos últimos anos. A base, que é onde os jovens diminuíram, o corpo inchou e o topo da pirâmide também está em fase de crescimento. Ok? Eu estou deixando agora vocês com o mapa do Brasil, no qual tem uma expectativa de vida aí mostrando bem ao nascer. Observe que há um diferencial de país para país, e isso você faz uma análise dentro de cada contexto desse, super atual, que isso você demonstra nessa pirâmide etária de 2020 também, mostrando só um lado, ok? Portanto, hoje o Brasil é um país que tem uma grande quantidade de pessoas já acima dos 60 anos. E agora, meus queridos jovens, você vai ficar com o professor aí local,
fazendo a sua atividade, que eu volto em 5 minutinhos para comentarmos as questões e tirar suas dúvidas. Ok? Tchau! E aí? Fez o exercício? Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Vamos lá. Primeira questão aí na tela. Assinala a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam o envelhecimento da população brasileira. Vamos lá, faz aí. Tá isso aí. Ah, não, já fizeram, não foi? Na letra A, vem aqui comigo aqui na tela, ó. Você aumenta a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Número de filhos por mulher. Não está aumentando, está diminuindo. Aumento da taxa de natalidade. O que é natalidade? É o número também de pessoas que nascem. Está aumentando? Não, está diminuindo. Decréscimo da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Tem tudo para ser assim. Crescimento vegetativo acelerado? Não, está diminuindo. Combinação entre aumento de fecundidade? Opa! Portanto, sobrou quem? Letra C. Parabéns, você acertou. Na questão 2, a respeito da Previdência Social, avalie as proporções a seguir. O contribuinte destina mensalmente um percentual do seu salário para a Previdência Social, que utiliza esses valores para custear a substituição da renda do trabalhador quando ele não puder exercer mais sua atividade profissional. Tá? Pode estar correto. O único detalhe é esse aqui, quando ele não puder mais. Não é que ele não pode, ele tem um direito, ok? A Previdência Social é um seguro público que visa a suprir as fontes de renda do contribuinte quando este não puder trabalhar. Pode ser isso aqui. O contribuinte da Previdência Social pode utilizar o seguro nos casos de doença? Pode. Invalidez, idade avançada, aposentadoria, desemprego involuntário ou mesmo maternidade e reclusão. Puxa, e esse desemprego aqui involuntário? Vamos ver. A Previdência é um sistema que se autossustenta por meio das contribuições. De acordo com as tendências demográficas atuais, o sistema previdenciário permanecerá com excedente de recursos. Não, aqui está errado. E aí? Como é que nós vamos ficar com esse negócio aí? Veja que é você colocar verdadeiro, verdadeiro e falso. Portanto, olha lá. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Você acertou. Parabéns. Arimateia, cai uma desse tipo no Enem? Não. Esse tipo é tradicional. O Enem não trabalha com verdadeiro e falso. Se liga, né? Como é que nós vamos ter no Enem? Assim, ó. Olha aí, ó, como é que veio. Uma pirâmide etária, aí você vai ter aqui, ó, 91 e 2010. A parte que está na sombra, essa sombrazinha, 2010. A parte mais escura, 91. Qual é a pergunta? Nas 2 últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa. Olha a pergunta. Nas 2 últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa. Revisão das bases da eleição sindical, está fora, nós não falamos aqui de sindicato. Alterações da regra da previdência social pode ser a B. Expansão da verba para o ensino fundamental, não, vai diminuir o jovem, diminui aqui. Ampliação dos programas de prevenção sanitária, diminui aqui. Vamos ver se tem outra resposta? Não. Alteração das regras da previdência social. Top da balada, professor. Eu acertei essa questão. E aí você tem uma questão para fazer o seu texto. Vamos treinando. Treinando. Para quê, professor, ir treinando? Para você saber produzir bons textos na redação. Tá? Nada melhor do que leitura e escrita. A questão da previdência social, segundo alguns economistas, sobretudo os de ordem neoliberal, pode acarretar consequências negativas para o orçamento dos países. Cita as consequências negativas do envelhecimento populacional para os países do mundo. Tá aí, gente, ó.
Isso apenas é um texto como base para você ter noções. Não significa que tem de ser esse texto aí não, tá? Esse texto fica aí para que você possa falar disso aí, tá? Mas não significa dizer que tem que ser ao pé da letra. Meus queridos jovens, vocês é quem vão fazer essa diferença. Volto lá, ó. Cite as consequências negativas do envelhecimento populacional para os países do mundo. Certo? Vai lá no Google e dá uma pesquisada também. A maneira que eu estou envelhecendo, se eu não vou mais trabalhar, eu vou diminuir despesas? Não, eu vou aumentar a despesa para a Previdência Social. Isso já vem passando em alguns países, como por exemplo lá a França. Ok? E aí, nessas despesas, você pode fazer outras citações, fica a seu critério, ok? Portanto, esse conteúdo é fácil, mas chegamos à hora de concluir nosso trabalho. Foi um prazer muito grande estar com vocês novamente e agradeço principalmente pela sua participação, pela sua colaboração e que o grande Criador do Universo nos abençoe. Meus filhos, olha, de coração, eu sou o professor Arimateia, um abraço virtual em cada um. Não esqueça de mandar aquela imagem de uma paisagem que possa ser essa paisagem natural, mostrando aspectos físicos que você gosta, a vegetação, os rios, as cachoeiras, os ribeirinhos, tá? Pescaria, isso já é fator econômico, tá? Qual é o lazer que tem na sua cidade, qual é o turismo que tem na sua cidade. Mostre o que tem de melhor no seu distrito, na sua área rural, na sua área urbana. Mande para nós através do e-mail que já está aí com os professores de vocês e iremos fazer uma aula de Geografia de Rondônia bem diferente lá no final do ano, mostrando as nossas belezas naturais e as nossas belezas transformadas no estado de Rondônia, ok? Aquela paisagem da pecuária, aquela paisagem da piscicultura, da hortifruti granjeiro, da agricultura orgânica, não importa qual é a foto, nós queremos melhorar a nossa qualidade das nossas aulas com fotos da sua e da minha e da nossa região. Tudo de bom? Até a próxima aula, se o grande Criador do Universo nos permitir. Muito obrigado.